Amém, meus irmãos? Eu confesso que eu me sinto muito mais atraído a pregar no texto de 1 Coríntios capítulo 15 do que no texto do nosso evangelho desse domingo. Para mim é um texto muito mais fácil de se lidar, só que na próxima semana eu tenho certeza que a pessoa que vai vir para cá vai querer pregar o texto, e nós temos 2 domingos no Sermão da Planície, então o evangelho faz essa continuação e eu, apesar de estar preferindo pregar no 1 Coríntios, vou fazer hoje o nosso sermão no Evangelho de Lucas. Então eu peço que vocês possam deixar as suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 17. Versículo 17 até o versículo 26, esse será o nosso texto. E eu tenho certeza que o pregador da semana que vem vai continuar, porque eu conheço o pregador da semana que vem. Mas enfim, meus irmãos, antes de começar o sermão, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de convidar vocês que fechassem seus olhos para orar comigo. Senhor Deus, nós estamos agora indo para o momento da palavra. Nós te pedimos, Pai, fale conosco nesse momento, Senhor. Que as palavras do Teu Evangelho possam tocar os nossos corações. Que nós possamos ser compelidos, Pai amado, a viver a ética do Teu reino. Que nós possamos ser compelidos, Pai amado, a viver uma vida de acordo com aquilo que Tu deseja que nós vivamos. Que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? O sermão de hoje exige uma responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos diante de um dos textos mais queridos e famosos de toda a Bíblia. Nós estamos diante das famosas bem-aventuranças. Essas famosas bem-aventuranças, elas estão presentes aonde? No famoso Sermão do Monte. Se bem que, calma lá, abre a sua Bíblia, né? E dê uma olhada, provavelmente vai estar escrito assim na Bíblia de vocês, no Sermão da Planície, não o Sermão do Monte. Se prestarmos bem atenção na nossa leitura de hoje, vocês vão ver lá no iniciozinho dela que Jesus não estava subindo ao monte para ensinar algumas pessoas, mas na verdade ele estava descendo de um monte e se colocando no mesmo nível que as outras pessoas para a qual ele ia falar. Jesus está numa planície. Então, meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que nós não estamos lendo o Sermão do Monte de Mateus capítulo 5, 6 e 7, aquele texto muito famoso. Nós estamos diante do Sermão da Planície de Lucas, muito menor, diferente em seu conteúdo, acima de tudo. Nós encontramos no Sermão do Monte, Jesus numa posição solene de mestre, assim como Moisés subindo a montanha. Jesus se assenta numa posição típica de rabino e passa a ensinar aos seus discípulos no Sermão do Monte. Já na nossa leitura de hoje, Jesus não toma uma posição tão solene na hora de ensinar. Além disso, além de uma posição um tanto quanto mais casual no Evangelho de Lucas, Jesus, ele não direciona suas palavras apenas para os seus discípulos, como é feito no Sermão do Monte. Jesus ensina a todas as pessoas que estão ao redor dele, e nós vemos que é um grupo muito maior de pessoas do que além apenas dos seus discípulos. Então, é isso. Pode parecer algumas vezes que nós estamos lidando com o Sermão do Monte, mas na verdade, nós estamos diante de um outro texto, que tem outros propósitos. É muito parecido com o Sermão do Monte, mas não é o Sermão do Monte. E a gente não tem que ler o texto de Lucas, lembrando do Sermão do Monte, fazendo com que Mateus corrija aquilo que aparentemente Lucas escreveu errado. Lucas tem uma mensagem parecida, mas diferente. E a gente não pode utilizar a mensagem de um evangelho para corrigir o outro evangelho. E a gente faz isso principalmente quando a gente lida com o Sermão da Planície e o Sermão da Montanha. São textos parecidos. E nesse texto aqui, nesse sermão vai ficar evidente duas diferenças entre Lucas e Mateus. Diferenças de ênfase, de mensagens diferentes que eles estavam querendo transmitir.
As palavras que estão diante de nós, elas devem ser lidadas dessa forma para que a voz de Lucas possa ser ouvida, não a voz de Lucas pelo filtro de Mateus. Tá bom? Então, nosso texto começa nos primeiros versículos. Jesus desceu com seus discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saiu uma força que curava a todos. O nosso texto se inicia fazendo referência a uma informação que está lá no versículo 12 e que você pode conferir na sua Bíblia. No versículo 12, nós observamos Jesus subindo ao monte para ter um momento de oração e de encontro com Deus. Jesus, no Evangelho de Lucas, faz isso constantemente. Somente o Evangelho de Lucas demonstra com tantos momentos, há uma ênfase do Evangelho de Lucas. Jesus era alguém que orava. Jesus era uma pessoa que prezava pelos momentos de oração, e Lucas enfatiza isso muito mais do que Marcos, muito mais do que Mateus. Não que eles não falem, mas Lucas fala disso muitas vezes. Lucas tem essa ênfase. Jesus é alguém que ora. Jesus é alguém que preza pelos momentos de encontro com o seu Pai, com Deus. E Jesus vai para o monte, vai orar, para receber direcionamento de Deus, e no monte, ele está acompanhado de seus discípulos, e ele toma uma decisão, entre a multidão de discípulos que ele tinha, que eram vários, ele escolhe 12 desses discípulos, para que eles se tornem os apóstolos. Ele destaca, separa 12 pessoas dentre os vários discípulos que ele tinha, para lhes dar um papel especial dentro do grupo de Jesus. Jesus escolhe 12 pessoas para serem os seus discípulos, para serem os seus apóstolos. Jesus, antes de tomar uma decisão no Evangelho de Lucas, o que ele faz então? Ele é alguém que ora. Ele é uma pessoa de oração. Mas então nós vemos Jesus sobe o monte, escolhe os 12 que irão dar continuidade ao seu ministério, e Jesus desce do monte. E descendo do monte, ele encontra muitos outros discípulos a mais. Não além disso, ele encontra uma grande multidão de pessoas que vêm da Judéia, que vêm de Jerusalém. E se você já deve ter ouvido isso em alguma outra pregação, mas a Judéia e Jerusalém eram a região central ali de Israel, os grandes centros populacionais, o grande centro econômico, enquanto a Galiléia, onde Jesus passou grande parte do seu ministério, era a região mais pobre, mais afastada. Mas Jesus estava cercado de pessoas da Judéia e da capital Jerusalém. Além disso, Jesus não estava só com seus discípulos e pessoas da Judéia. Se você observar, o nosso texto vai falar que veio gente do litoral de Tiro e de Sidônia, de Sidom. Essas pessoas que iam em direção a Jesus, elas não eram judias, não eram judeus que estavam diante de Jesus. Judeus e gentios iam ao encontro de Jesus. Judeus e gentios, isso aqui é outra ênfase que só Lucas tem. A presença dos gentios constantemente juntamente de Jesus. Os outros textos até têm gentios, mas da forma como Lucas faz, só Lucas. Essas pessoas, esse aglomerado de pessoas que vem tanto da Sidônia quanto de Tiro, pessoas que vêm da Judéia, todas reunidas ali estavam num propósito: receber a cura de Jesus, receber o ensino de Jesus, escutar aquilo que Jesus tinha para dizer. Jesus acolheu essas pessoas. Jesus acolheu pessoas que normalmente não deveriam ser acolhidas como os gentios. Jesus tocou nessas pessoas, curou essas pessoas de suas doenças. Jesus expulsou os espíritos impuros que atormentavam essas pessoas. E como Jesus fez isso? Com a força
que saía dele. É o que o versículo 19 diz. Uma força que saía dele, uma força que saía de Jesus, porque Jesus era alguém que estava em constante contato com Deus. O contato de Jesus com Deus fazia com que ele vencesse o poder dos demônios, vencesse a doença física. Jesus é aquele que tocava e as pessoas eram curadas. E essas pessoas, elas vão se envolvendo e ficando ao redor de Jesus. E esse grupo de pessoas vai se formando ao redor de Jesus, de pessoas que são curadas, de pessoas que estavam doentes, de pessoas que eram atormentadas, e os discípulos de Jesus. E o grupo de discípulos de Jesus vai crescendo. E Jesus, então, toca essas pessoas, cura essas pessoas, mas ele também faz o quê? Ensina. E nós estamos indo então em direção ao ensino de Jesus para essas pessoas. Jesus não somente cura, liberta, ele também ensina. Ele ensina. Ele quer que as pessoas tenham algum ensinamento. E o ensinamento de hoje são as bem-aventuranças. Jesus se vira, eleva os olhos para seus discípulos e também para toda aquela multidão, como nós vamos observar no contexto de Lucas, e diz o seguinte: felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Felizes são vocês quando as pessoas os odiarem, os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Inicialmente, é importante lembrar que esse é o primeiro ensino que Jesus faz diretamente, ensino em formato de discurso que Jesus faz no Evangelho de Lucas para seus discípulos. Mas esse não é o primeiro discurso de Jesus no Evangelho. Não quer dizer que não tenham palavras aqui e ali, depois de um confronto com o fariseu, um discurso após alguma cura, alguma frase impactante que Jesus tenha dito. Estou falando de discurso, uma longa mensagem. Essa é a segunda vez que Jesus faz isso no Evangelho. A primeira vez que isso acontece, também fui eu que preguei aqui, aconteceu no capítulo 4, no famoso Manifesto de Nazaré. Agora, nós estamos no segundo, mas o primeiro para os discípulos. E Jesus diz as famosas bem-aventuranças. Jesus começa com as bem-aventuranças. E eu sei, nós estamos acostumados com as 9 bem-aventuranças de Mateus. Mas se você olhar aqui para Lucas elenca apenas 4 bem-aventuranças. Além disso, se você for para Mateus observar, Mateus escreve as bem-aventuranças na terceira pessoa. Soa mais ou menos assim: bem-aventurados os pobres, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos. Parece que ele está falando de uma pessoa qualquer. Bem-aventurados são aquelas pessoas que são isso e aquilo. Soa genérico. Soa como se falasse sobre qualquer pessoa que tem essas características. Agora, olha como Lucas escreve. Lucas não escreve na terceira pessoa, mas na segunda. Bem-aventurados são vocês. Felizes são vocês. Jesus está se direcionando especificamente àquelas pessoas que estão ouvindo as palavras dele. Não é um genérico, bem-aventurados são todas as pessoas que são desse jeito. É direto para a pessoa que está na frente de Jesus. Vocês que estão aqui são bem-aventurados por causa disso, disso e daquilo. Jesus, então, ele está ensinando essas pessoas. E que pessoas são essas? Se você observar, uma nova comunidade de pessoas está surgindo ao redor de Jesus. Jesus, onde ele anda,
mais e mais pessoas começam a segui-lo. E Jesus está deliberadamente fazendo isso, fazendo com que uma nova comunidade de pessoas comece a surgir em torno deles. Essa comunidade que é formada pelos seus discípulos e pelas pessoas que recebem as curas, pelas pessoas que são libertadas do poder do mal, do pecado, da destruição, dos demônios. Essas pessoas passam a seguir Jesus e a dar ouvido ao ensino de Jesus. Então Jesus se direciona para essa nova comunidade que surgiu e ensina para essa nova comunidade que eles devem aprender a enxergar a realidade, a enxergar o mundo, enxergar as coisas que estão ao seu redor de uma nova maneira, não da maneira como eles aprenderam a vida inteira, não da maneira como o mundo e as estruturas do mundo ensinaram a ele que eles devem observar o mundo de uma outra forma. E a primeira coisa que Jesus fala, a primeira bem-aventurança de Jesus é a de que eles devem observar o mundo não pelos olhos da riqueza. Em toda a sociedade do mundo, desde a antiga até a nova, não importa, em toda a sociedade ser rico é muito melhor do que ser pobre. Ter dinheiro é muito melhor do que não ter dinheiro. E o primeiro tópico que Jesus fala é sobre você ser rico e você ser pobre. O status econômico está no centro de tudo aquilo que define o valor de alguma pessoa, isso em todas as sociedades. E nós sabemos muito bem, pois nós vivemos numa sociedade capitalista, nós podemos observar isso no nosso mundo hoje. Quem são as pessoas de sucesso? Quem são as pessoas que nós devemos dar ouvidos? Quem são as pessoas que têm algo a nos ensinar e algo a nos dizer e algo a nos ensinar? São pessoas bem-sucedidas que têm dinheiro. Se ela tem dinheiro é porque ela tem competência. Ela é boa, ela sabe o que faz, ela está naquele lugar, não é por acaso. O mundo funciona dessa forma. No mundo de Jesus, no antigo Mediterrâneo, a gente ainda pode acrescentar mais uma característica, que não existe tanto no nosso mundo. Porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas ficam ricas por meios um tanto quanto estranhos, errados, podemos dizer, mas no mundo antigo essa noção, ela no que tange ao mundo está na Bíblia, mas a Bíblia não é o mundo, tá entendendo? A forma de a pessoa pensar não é a forma como a Bíblia está escrita. A Bíblia foi escrita para que as pessoas pensassem diferente, e a forma como as pessoas do antigo Mediterrâneo entendiam o mundo era por meio da honra e da desonra. Então, se você é alguém que tem dinheiro, que é rico, isso significa, acima de tudo, que você é alguém honrado. Você é alguém que merece respeito porque você tem dinheiro. Você é honrado. Logo, é uma desonra você ser pobre. E isso em todo lugar do mundo mediterrâneo funcionava dessa forma. Ser rico e ser pobre ia muito além do status econômico e da forma como nós entendemos no mundo hoje. Se hoje nós temos as nossas questões, no mundo antigo eles tinham outras questões diferentes, mas que se conversam também. Você era alguém honrado, com poder, com privilégio, e mais importante, se você tinha dinheiro, isso era um carimbo sobre você, de que você recebeu o favor de Deus na sua vida. Deus está do seu lado, porque você tem o quê? Tem dinheiro. Essa era a forma como o mundo era entendido antigamente. Às vezes, com pensamentos e estruturas de pensamentos diferentes hoje em dia, mas às vezes é igualzinho hoje em dia ainda, né? Você é abençoado porque você tem muito dinheiro, porque você é rico. Mas lá na frente Jesus vai falar uma parábola do rico e do Lázaro, uma ilustração que conversa muito com o que nós estamos lendo aqui agora. Jesus, ao contrário do que o mundo diz, ele diz: bem-aventurados, felizes são vocês que são pobres. Os pobres, não os ricos. Os pobres, de acordo com Jesus, são aqueles que são felizes, são aqueles que são bem-aventurados, são aqueles que têm o favor de Deus. E é justamente com os pobres que, se você ler o Evangelho de Lucas, do início ao fim, vão ser as principais pessoas com quem Jesus vai interagir. No Evangelho de Lucas, Jesus
se assenta com os pobres, com os marginalizados da sociedade, com as prostitutas, com os publicanos, com os pobres. Essas são as pessoas que Jesus toca, essas são as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta, essas são as pessoas que Jesus muda de vida. E é importante sempre lembrar, Jesus interage com essas pessoas, mas elas também têm sua vida mudada, cada um à sua maneira particular. Cada pessoa tem que mudar de vida em algum aspecto, e Jesus vai e muda a vida delas. Mas Jesus não interage com os ricos. Os ricos, quando interagem com Jesus, elas rejeitam Jesus. Elas não aceitam Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus no Evangelho de Lucas interage com certas pessoas, e aquelas que rejeitam Jesus, que não aceitam Jesus, são como o jovem rico, que no final não abrem mão do que precisam para entrar no reino de Deus. É ao povo pobre, de acordo com Lucas, e essa é uma das outras ênfases de Lucas. Lucas tem essa ênfase muito mais profunda na inclusão dos gentios dentro da igreja, que Mateus deixa só para o final do evangelho dele, que Marcos coloca só em 2 perícopes ali no meio do evangelho. Lucas coloca em todos os lugares os gentios, ênfase de Lucas. Lucas tem a ênfase no poder do Espírito Santo, e isso vai culminar lá em Atos, em Pentecostes, em demonstrar que os apóstolos, assim como Jesus, eram pessoas que viviam uma vida de oração, uma coisa que Lucas vai muito mais fundo do que os outros evangelistas. ênfase de Lucas. Lucas tem uma ênfase muito mais forte e profunda nos pobres do que os outros evangelistas. Não que os outros não falem, mas ênfase, tema, para ler e entender o Evangelho, somente Lucas coloca isso. Jesus diz que os pobres são bem-aventurados. Jesus quer que a nova comunidade que está se iniciando ao redor dele comece a enxergar o mundo de uma forma diferente. Jesus está virando de cabeça para baixo a forma como o mundo funciona. Para você fazer parte do reino de Deus, você tem que inverter os valores do mundo para entender como o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona de forma diametralmente oposta, 180 graus, a forma como o mundo de vocês funciona hoje. Mas a gente tem que admitir, é um tanto quanto difícil ouvir alguém falar assim para você: os pobres hoje já são bem-aventurados. Porque se você é pobre, você vê a vida que você leva. Ou continuando o que Jesus diz, você sendo alguém que chora, você sendo alguém que é rejeitado, alguém que é insultado e perseguido, dificilmente você vai falar que você é feliz. Dificilmente você vai falar que é bem-aventurado. Às vezes você não consegue nem mesmo se perceber bem-aventurado. Mas Jesus quer que você saiba que você é dessa forma. E esse é um tema de Jesus, porque, como eu disse, no Manifesto de Nazaré, Jesus já disse o porquê que ele veio no Evangelho de Lucas. No capítulo 4, no versículo 18 e 19, Jesus abre as Escrituras e diz para aquelas pessoas do porquê o que estava acontecendo com a chegada, o advento de Jesus. Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Não é novidade também, e aqui está num hino que principalmente os nossos irmãos católicos romanos e vários anglicanos ao redor do mundo cantam ele todo domingo na igreja. E é um hino muito amado pelas pessoas, um hino de Maria. O Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, coloca na boca de Maria o tema principal, um dos temas principais do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55, que nos diz o seguinte: Maria disse: minha alma exalta o Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele agiu com a força do seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como tinha dito a nossos antepassados, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Amém. O Magnificat de Maria. As palavras que o Espírito Santo colocou na boca de Maria quando ela estava grávida e ela teve um encontro com sua prima mais velha, Isabel, que estava grávida de João Batista. Um hino que é cantado em muitos lugares todos os domingos na igreja. Ou esse ou o Benedicto. Meus irmãos, Jesus se manifestou para reverter as condições que trazem destruição e morte, tanto no mundo que vivia no passado, quanto no mundo de hoje, quanto no mundo de amanhã. E as condições que Jesus veio para reverter são condições bem reais, como pessoas passando fome, pessoas doentes, pessoas miseráveis com nada. Jesus veio para reverter essa situação, e Jesus colocou a igreja no mundo para agir nessa frente. Mas não somente nessa frente. Jesus colocou a igreja no mundo para proclamar o evangelho do Senhor, para proclamar a libertação do poder da morte, do poder do pecado, que existe uma nova vida, uma vida de graça na presença de Deus. Essas duas coisas, para Lucas e para Atos, para a igreja primitiva, para Jesus, elas andam de mãos dadas. Não é por acaso que no livro de Gálatas, Paulo diz que pregou o evangelho aos gentios em todos os lugares, e os apóstolos viraram para ele, falando que ele só apenas não deveria se esquecer dos pobres. E Paulo fala que ele realmente não estava esquecendo. Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, iniciozinho do capítulo 2. Bem-aventurados são os pobres, pois deles é o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, vocês perceberam que Lucas não fez como Mateus, que espiritualizou? Bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas está falando de algo bem material, verdadeiro, enquanto Mateus faz referência a uma outra situação. O próximo verso também é espiritualizado por Mateus, e Lucas deixa muito material, tangível, da vivência diária das pessoas. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Mateus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É parecido, mas é diferente. E quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente tem que entender que Mateus está falando de uma outra coisa, Lucas de outra coisa, e a gente tem que lidar com cada evangelista da sua forma. Aqui é gente que passa fome. Gente que passa fome. Bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão saciados. Eles terão o que comer, eles terão um banquete na presença do Senhor. Um banquete. Eles serão banqueteados na presença de Deus. Lucas está falando, meus irmãos, de barriga cheia, de saciação, de vida plena e abundante na presença de Deus. As pessoas serão saciadas. Aqueles que choram no mundo, elas serão consoladas. Esse é um consolo que vem do próprio Deus. Existem muitas pessoas que têm que rir, delas nós vamos falar daqui a pouco, mas essas pessoas que hoje choram no mundo, que hoje sofrem, Jesus diz que
quando a situação for revertida no novo mundo, onde não haverá mais nem choro, nem ranger de dente, nem tristeza alguma, onde a morte não mais haverá, elas irão rir, não mais chorar. E a última beatitude, a última bem-aventurança, nos lembra que Jesus veio para os pobres, mas esses pobres foram curados de suas doenças, foram libertos, e elas seguiram a Jesus. Elas são as pessoas que continuaram seguindo a Jesus, porque Jesus veio para elas, e elas deram ouvido a Jesus, e elas se tornaram seguidoras de Jesus, e fazem parte da comunidade que segue a Jesus. Felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Jesus está falando de pessoas que o seguem. Alegrem-se nesse dia e exultem, pois é grande a recompensa de vocês no céu, pois eram assim que eles tratavam os profetas também. Jesus está falando que quando você, por causa do Evangelho, vive nessa situação, você é perseguido, é rejeitado, você está recebendo o mesmo tratamento que profetas no passado receberam. Você está recebendo o mesmo tratamento que Jesus vai receber no final do Evangelho. Você vai estar recebendo o mesmo tratamento que muitas pessoas, santos, apóstolos, tiveram na história da igreja. Você vai estar se juntando à comunidade de bem-aventurada no céu, quando o mundo te rejeitar e ver que você não faz parte desse lugar, que você funciona com valores diferentes do mundo. Bem-aventurados são os vós quando vocês forem perseguidos. Essas pessoas não pertencem mais a esse mundo, não pertencem mais a as normas com a qual esse mundo funciona. A nova comunidade de Jesus funciona na rotação do novo mundo de Jesus. E o grande problema da igreja, em todos os períodos, e não é uma novidade na igreja de hoje, é que nós muitas vezes parecemos muito e valorizamos muito a forma como o mundo funciona, com estruturas de poder parecidas. E nós observamos isso no mundo evangélico o tempo inteiro. No mundo católico também eles têm os problemas deles, no mundo católico romano. E eu fico bem atento no mundo evangélico. E o mundo evangélico é assim em todo lugar. Em todo lugar mesmo. Tanto lá quanto aqui. Aqui eu não digo de referência à nossa igreja, mas igrejas em geral, sabe? Igrejas que estão longe, que a gente vê que são diferentes da gente, mas igrejas que são bem parecidinhas conosco. Esses problemas acontecem, às vezes tem coisas que a gente nem fica sabendo. Estão acontecendo em todos os lugares. Pessoas machucadas, sofridas, por questão de influência, poder. Manutenção de poder. Ou discursos que são pregados em púlpitos e igrejas que dizem tudo, menos o que a palavra está dizendo. E esses dias, por exemplo, eu vi 2 cortes na internet, uma pessoa reagindo assim a um teólogo que estava falando a reação da reação, que ele viu alguém falando dele, que ele falou sobre um culto que aconteceu, em que as pessoas falaram que 2025 vai ser o melhor ano da vida delas. E eles garantiram isso porque eles são profetas de Deus. Ele tá falando, e a pessoa falou: um pastor não pode subir na frente de uma igreja e falar para o público que está embaixo que 2025 pode ser o pior ano da vida delas. Mas a verdade é que o pastor e o pregador não tem que ficar falando que vai ser o melhor ou o pior. Ele tem que pregar o evangelho, e seja lá em qual for a circunstância que a pessoa for viver. A gente torce para que as pessoas tenham o melhor ano da vida delas, todo ano. Mas às vezes coisas ruins acontecem. E quando as coisas ruins acontecerem, a gente tem que estar do lado delas, para apoiar, para ajudar, para levantar essa pessoa no momento de maior necessidade. E outro eu não vou falar. Não pode dar pregação. A igreja tinha que estar mais preocupada em trazer os valores do reino. Não em ficar falando abobrinha. Não em ficar trazendo
métodos de como você pode melhorar a sua vida e se tornar uma pessoa muito melhor, muito mais produtiva. Isso é muito bom, eu espero que você seja produtivo e que você tenha uma vida melhor. Espero que você possa progredir na sua carreira. Espero que você possa ter uma vida plena de dinheiro, não de riquezas abundantes, que elas são mamão e podem nos afastar de Deus. Mas não vamos confundir isso com a bênção de Deus. Em muitos lugares, em muitas igrejas, há essa confusão. Igrejas que têm até marca de cartão de crédito. Igrejas que se tornam impérios. Jesus, em Lucas, adiciona uma cláusula que não está em Mateus também. Porque Jesus não fica só nas bem-aventuranças. Em Lucas, Jesus também diz a parte mais difícil de se lidar para um pregador, os ais. Mas ai de vocês, ricos, porque já têm a própria consolação. Ai de vocês que agora estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar de luto e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiam, pois era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. E aqui faz referência às pessoas cotidianas e a pregadores do Evangelho, ou ditos pregadores do Evangelho. E aqui, um outro parênteses, existem muitos pregadores que falam que são perseguidos, mas não adianta você ser perseguido por um lado e o outro lado te aclamar demais. Aí o pregador de esquerda, aí ele é perseguido pelos da direita. O pregador bem de direita é perseguido pelos de esquerda. Meu irmão, no final, você está funcionando dentro desse sistema. Se você está muito mais preocupado com direita que com esquerda, em igreja. E existem muitos pregadores que a gente acompanha, a gente sabe os nomes, e a gente às vezes até gosta de acompanhar e assistir, que funcionam nessas regras do mundo. Porque no final você continua sendo elogiado. Você vai continuar sendo elogiado. A hora do vamos ver é quando você for criticado por ambos os lados. Porque alguém achava que você pertencia ao clube, aí você vai lá e faz uma crítica e você não estava com a gente? Aí você fala, não, mas isso aí não é o Evangelho. E o outro vai falar, então você agora faz parte da gente. Não, também não. O meu lado é o lado do reino de Deus. É uma posição difícil, dura. É a posição da bem-aventurança do Senhor Jesus. Jesus não permanece apenas nas bem-aventuranças, Ele traz más aventuranças também. Ele traz não somente uma boa notícia, mas Ele traz uma má notícia. Aos ricos, aos que estão saciados, aos que agora riem, aos que são elogiados no mundo de hoje. Porque se você tem todas essas benesses no mundo de hoje, isso significa que tem alguma coisa errada com você. Que você está funcionando na rotação que não é a rotação do reino de Deus. Os seguidores de Jesus são aqueles que ouvem da boca de Jesus aquilo que Maria cantou, que Deus vai fazer com que os famintos recebam bens e os ricos percam tudo. Jesus está falando a mesma coisa que Maria disse no Magnificat. Deus irá reverter a sorte das pessoas no final dos tempos. A verdade é que as boas novas, para alguns, podem não ser tão boas novas para o outro. E o que deve ser feito então? Os ricos, os que hoje riem, os que estão fartos, os que são elogiados pelos mundos, têm que saber que Deus está iniciando um novo mundo. E esse novo mundo não vai existir no futuro, ele já existe e está presente aqui hoje. E eles têm a chance de se arrepender, enquanto é tempo. A chance de se juntar ao grupo dos seguidores de Jesus, ao grupo daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo rejeitados. E se você hoje faz parte daqueles que são bem-aventurados, Jesus quer que você saiba que você é bem-aventurado apesar das coisas não estarem sendo fáceis, apesar das coisas não serem
não estarem sendo tão legais como deveriam ser. Hoje, não é no futuro, hoje você já é bem-aventurado. E Deus vai reverter a sua sorte. O reino de Deus pertence a você. De alguma forma, esse texto fala para aqueles que estão aos olhos do mundo mal e aqueles que estão bem. Para aqueles que estão mal, Deus fala, Deus vai reverter a sua sorte, você está no caminho correto. Aqueles que estão bem no mundo e vivendo de acordo com as formas do mundo, se arrependam enquanto é tempo. Se arrependam enquanto é tempo. O mais importante de tudo é saber que essa mensagem é uma mensagem para se juntar, fazer parte da comunidade que segue Jesus verdadeiramente, da comunidade que vive a vida não de acordo com as regras do mundo, mas de acordo com as profecias e o novo mundo de Deus. Meus irmãos, que a nossa oração seja para que nós possamos ser encontrados bem-aventurados, que nós possamos ser encontrados bem-aventurados na presença de Deus, que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu se manifestou ao enviar o Seu Filho amado aqui na terra, para ser como um de nós, para viver e caminhar conosco. Nós te somos gratos, porque o Senhor veio para manifestar, Pai amado, para nos salvar, para nos redimir. O Senhor veio para nos ensinar a ver o mundo de uma forma diferente, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a ver as coisas dessa forma, dessa maneira. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a que nós possamos viver por força do Espírito Santo, para que nós possamos ser encontrados, Pai amado, entre as pessoas que são bem-aventuradas. Ser conosco, Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito seja a nossa força, faça coisas novas por meio de nós, Senhor. Senhor Jesus Cristo, age em nossos corações, muda-nos, corrige-nos, justifica-nos, Pai. É o que eu te peço, com o auxílio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que está sentado à Tua direita, na unidade do Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Amém. Amém.